Se você olhar, pouquíssimas pessoas, na verdade, deixaram de ter sucesso. Na verdade, elas desistiram. Então, quando você para pensar, as pessoas que tiveram sucesso, pouquíssimas não chegaram aonde elas realmente queriam. Uhum. Porque a grande maioria acabou desistindo. E se tivesse insistido um pouco mais, elas teriam resultado. Então, esse é uma das coisas que mais prejudicam o ser humano, é começar as coisas e desistir no meio do caminho. Começa algo e desiste no meio do caminho. Então, muitas das coisas eu falo de que eu tive sucesso, de sonhos que eu realizei, de coisas que eu quis muito na minha vida, foi porque eu não desisti. Eu fui até o final. Mesmo que quando chegou lá no final, não era o resultado que eu queria, não deu certo. Mas eu posso falar, você nunca vai ouvir, na minha história, ela desistiu. Tem um texto que é de minha autoria dessa semana, que diz assim: na sua vida, você é uma galinha ou um pássaro? As pessoas vivem imersas em seus pensamentos, dor e sofrimento. Os problemas grandes e pequenos as corroem diariamente. Dormem e acordam embanhados de medos, insegurança, raiva e ódio da própria vida e do mundo, e também das pessoas que as cercam. Os seus pensamentos são como voz na cabeça, falando o tempo todo. É uma conversa mental interminável. Né? Eu olhei para a câmera aqui e acabei me perdendo. Parece que lá na sua cabeça há uma multidão num falatório descomunal. É como estar num local cheio de pessoas que falam e não dá para entender o que falam. Assim, são os pensamentos na cabeça. Como vou resolver aquela situação? Por que falei aquelas coisas para aquela pessoa? Como fui falar aquilo? Ou como fui fazer aquilo? E a dívida, como vou pagar? Quando vou morrer? E se eu ficar doente? Vou à forra? Não vai ficar assim. Tá pensando o quê? E se eu? E se ela? E se ele? E se o tempo? E se não for bastante? E se eu errar? E se não der certo? As vozes se transformam num movimento de roda gigante. De um dado momento está no alto, em seguida lá embaixo, e depois sobe, desce, roda, roda. Assim você perde o controle e a gestão da sua vida. São como galinhas que ficam no quintal alimentando de restos e de minúsculas sujeiras de problemas e dor. E de grão em grão vai enchendo seu intestino mental de tudo que não presta, se alimentando de ingredientes que matam a fome, mas tiram a paz, causando a doença, da insegurança e de uma vida medíocre, em quintal fértil de mesquiarias dolorosas. E se você decidir escolher outra vida? E se você escolher uma existência programada, apesar de alguns reveses? Programar uma nova vida é você assumir o controle dos seus pensamentos. Não dá para impedir que eles cheguem, mas é possível transformá-los em solução. Seja um pássaro, saia do quintal da mesmice, e lá do alto, olhe à sua volta, em perspectiva, e perceba que a maioria quase absoluta dos seus pensamentos são apenas pensamentos. E se você parar para analisar e voltar a sua vida agora lá para uma parte do seu passado e dos seus pensamentos negativos que nutria, vai perceber que nenhum deles aconteceu. Ser um pássaro é voar além da sua vida, e de fora dela, com uma lente lá do alto, você vai corrigir o que te atormenta. Ser um pássaro é sair do chão sujo, das frustrações, e alimentar os seus pensamentos com uma visão panorâmica da vida que deseja viver. Pois é, belíssimo Uau. texto. E eu Que ainda, reflexão. assim, olha, me veio à mente uma única frase, né? Que eu não corrijo os meus problemas. Eu corrijo os meus pensamentos e os meus problemas se resolvem. É isso aí. É isso aí. Porque Olha, é exatamente o desfecho desse texto. E eu acredito muito nessa questão do pensamento. Por muito tempo as pessoas hoje olham as minhas redes sociais, doutor Reginaldo, e falam assim, mas você sempre foi uma pessoa positiva? Você sempre falou das questões de pensamento? Eu falei assim, não, nem sempre eu fui assim. Eu também. Eu não vi assim. Eu fui uma pessoa, sim, negativa. Eu também fui. Eu fui uma pessoa que, em uma fase da vida, viveu muito a reclamação, a murmuração, o pessimismo. Aliás, Cláudia me conheceu nessa fase da minha vida. Tem um testemunha. Tem! Eu tenho testemunha. Então você percebe a mudança, Cláudia? Sim, muito. Porque muito. por mais que eu possa falar, mais do que falar, minha filha... Amiga é assim também, né? Era, porque eu adorava contar uma história triste. Eu queria que ela tivesse dó de mim. A vítima. Eu chegava pra ela, né, numa fase da minha vida que eu chorava, eu lamuriava, e muito triste, muito pra baixo. E ela foi uma das pessoas que me conheceu nessa fase. Sim. Então hoje ela pode falar.
Né? E aí, aí você começa a buscar de tudo, né, Rê? Você começa a pegar vários nortes, você quebra a cara. Ela foi uma pessoa que me apoiou muito em todos os sentidos, né? De várias situações. E até mesmo de coisa que é difícil de um amigo falar pra você. Que né? dói. Que dói, assim, ó, tal pessoa na tua vida não tá te levando pra frente. Então, olha pra isso, olha pra dentro da sua São casa. as migalhas, né? Que a gente tá acostumado a se alimentar de Exatamente. E foi fácil ouvir? Não foi fácil ouvir. Mas eu sabia que eu tinha que fazer uma mudança na minha vida e ela começou com o meu pensamento. Ela começou mudando o trabalho, fazendo a mudança dos meus pensamentos. E foi um trabalho, não é do dia pra noite. Então, assim, não é do dia pra noite que a pessoa que tá lá do outro lado, que de repente tá passando por um problema, é que ela vai resolver tudo hoje, né? Ah, bastou agora corrigir meus pensamentos. Gente, não é fácil corrigir pensamento. Vou acordar positivo, vai dar tudo certo. Não é fácil. É um trabalho, é uma gotinha de cada vez, é um passinho de cada vez. Mas eu falo pra vocês, gente, a mágica acontece. Eu tenho aqui, doutor Reginaldo, fico aqui um dia inteiro contando histórias de quando eu comecei a corrigir os pensamentos, como as mágicas começaram a acontecer na minha vida. Né? Eu tenho aqui vários exemplos. Eu até conto na minha palestra o caso da porta batida, né? De ter agradecido ao invés de reclamar, e no dia seguinte apareceu a porta nova, corrigida, impecável, do jeito que eu falei, uhul, ganhei uma porta nova. Eu conto essa história na minha palestra, não vou estender muito aqui. Porque eu mudei o pensamento, eu mudei como eu enxergava o problema, como ele me acontecia. Né? Então, eu acho que essa questão de você corrigir os pensamentos, esse texto foi belíssimo. O que você está dizendo é o seguinte, que a vida que você vive e o ambiente que você está é criado pelos seus próprios pensamentos. E é uma escolha. E é uma escolha. Se eu quero ver em você tudo que é ruim, eu vou ver. Sim, porque com certeza, é uma escolha. Se eu não mudo o pensamento, eu não mudo o que eu penso a teu respeito. Olha, Cláudia, que interessante. E o interessante também é o que você consegue controlar. Então, eu consigo controlar tudo que depende de mim. Quando você percebe que o que é do outro, que depende do outro, você não consegue controlar, você não vai mudar, você deixa pra lá. Não adianta, tem gente que quer controlar o outro. E aí ela sofre, ela passa mal, ela fica ruim. Você pega a situação. Eu consigo controlar isso? Não, isso é do outro, você só vai fazer mal pra você. Sim. Então, se liberta daquilo, deixa que ele controla, faz o que você pode. Ou seja, vira as costas, aquilo que te faz mal, esquece. Não, deixa pra lá, você não vai conseguir controlar o outro. Exatamente. Nunca. Nem o seu parceiro, nem o seu filho, nem o seu amigo, nada, nem o seu colega de trabalho, não adianta. O que é do outro, deixa pro outro. Pertence ao outro, é verdade. Faz a sua parte, né? O que eu consigo controlar, o que tá em mim. Eu consigo parar de falar com aquela pessoa e me sentir bem, eu consigo perdoar, mesmo que ela não me perdoe, e me sentir bem. O que eu controlo, beleza. Se você pegar o do outro também pra tentar controlar a vida do outro, meu amigo, ó, é ladeira abaixo. Me empurra que eu já tô E então é verdade isso que a Cláudia tá falando. Cansa, viu? Cansa isso. Que é mais ou menos. A gente tudo, não controla. Né? Mas a gente controla o quê? Aqui, ó. A gente controla como eu vou reagir ao que como fazem eu vou comigo. Pensar, isso é muito sério. É muito sério, porque assim, demais. eu não controlo. E não é fácil. Não. É mais ou menos assim, Reginaldo. Eu não controlo o que me acontece. Fato, não controlo. Eu posso sair daqui agora e bater no meu carro. Não tem controle. Não controlo. Você não controla o que você ouve da boca dos outros? Não, controlo. Você não pode prever o que vem de lá. Não, mas eu controlo como eu vou reagir ao que me acontece. Exatamente. Ou seja, se eu passo a ter o controle das minhas reações, das minhas emoções, e eu volto a falar, não é do dia pra noite. É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de você mergulhar dentro do seu interior, saber o que você aceita, o que você não aceita, como você se posiciona. Porque tem aquela pessoa que não se posiciona em nada. E é a grande briga de casal. Você chega em casa e fala, amor, você quer comer o quê? Ah, amor, qualquer coisa serve. Aí ele pede. É ruim isso, né? Aí ele fala assim. Aí você pede qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Aí tu pede a pizza e a mulher fala assim, ah, mas pizza de novo? E aí eu falei, amiga, mas você não se posicionou. Qualquer coisa servia. Você falou qualquer coisa servia. E isso acontece na nossa vida e a gente não percebe. A gente tá sempre qualquer coisa. Ah, tá bom, deixa assim, deixa a vida me levar. Eu não suporto assim, né? Aquela música. Gente, é um grande artista, Zeca Pagodinha, tira o chapéu pra ele, mas aquela música, deixa a vida me levar. É um desastre, né? Eu não deixo a vida me levar. Não. Porque assim, senão você perde posicionamento, você não se posiciona, o outro faz o que quer com você, aí quando qualquer coisa serve, eu falo, pra mim não é qualquer coisa que serve.